aí, galera, beleza? Hoje o tema da nossa aula é a Constituição de 1891, a segunda Constituição brasileira, a primeira Constituição da República. E o detalhe, constituições são assuntos que caem com muita frequência no Enem e nos vestibulares. Os senhores podem prestar atenção que é raríssimo passar um ano de Enem sem ter pelo menos uma questão de Constituição. E é claro, a gente vai dar um gás em cima delas aí, de forma que você consiga segurar o que cai, já que saber sobre uma Constituição não é algo muito fácil. Nós não temos que saber também sobre toda a Constituição, e sim sobre os caracteres mais importantes dela. A primeira coisa que nós vamos ver dessa aqui, que essa Constituição de 1891 vai ser uma Constituição promulgada, ou seja, aprovada por um Congresso Nacional, por uma Câmara de Deputados Federais e pelo Senado. E logo depois, também tem que ser sancionada pelo Presidente da República. Então ela é aprovada constitucionalmente por uma maioria de parlamentares, que é o contrário de uma Constituição outorgada. Lembre-se que a Constituição de 1824, da monarquia, era outorgada, ela é imposta. Essa, promulgada, quer dizer, votada e aprovada no Congresso Nacional. Foi uma Constituição influenciada pela Carta Norte-Americana, ou seja, o nome do Brasil é República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, como eu disse anteriormente. A nossa bandeira, inicialmente, era aquela bandeira listradinha, que depois acabou mudando, voltando à tradicional, mudando apenas o globo da monarquia portuguesa pelo globo do Ordem e Progresso que está até hoje. E, como eu falei, todas aquelas medidas que foram aprovadas durante o governo provisório vão ser incluídas nessa Constituição. Então, por exemplo, no governo provisório proclamou a república, o federalismo, já que é uma república federativa, o casamento civil, separação entre igreja e Estado, o Brasil se tornou um país ou um Estado laico, tudo aquilo que foi provisório é incorporado à Constituição agora, beleza? Outro detalhe, foi determinada a tripartição dos poderes. Lembra que na Constituição de 1824 eram 4, Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. Não existe mais poder moderador porque não existe mais imperador, beleza? Então, 3 poderes em 3 níveis. Nível municipal, nível estadual e nível federal. Ah, tem os 3 poderes nos 3 níveis? Sim. O nível municipal seria quem? O executivo é o prefeito e o vice e os seus secretários. O legislativo seriam os vereadores. E o judiciário, as delegacias e os fóruns. Ah, e a nível estadual? O executivo seria o governador, o vice-governador e os seus secretários. O legislativo seria a Assembleia dos Deputados Estaduais. E o judiciário, os tribunais regionais. Ah, e a nível federal? A nível federal, o executivo é o presidente, o vice-presidente e seus ministros. O legislativo é bicameral, tem a Câmara dos Deputados e o Senado. E o Poder Judiciário, a nível federal, é o Supremo Tribunal Federal. E aí, meu velho, essa é a base dos 3 poderes que nós temos nessa Constituição e basicamente é o mesmo até hoje. Um outro detalhe, meu velho, é o voto. O voto é importantíssimo você saber quem vota e como vota. Nessa Constituição, o voto passa a ser como? Passa a ser sufrágio universal masculino. Votam homens. Tem que ser maiores de 21 anos e alfabetizados. Sendo que desses homens maiores de 21 anos e alfabetizados, exceto quem? Religiosos não votam, soldados não votam, mendigos não votam. Ah, mas o voto é censitário? Não, o voto não é censitário, mas mendigo não vota. Ué, mas o que mudou de antes para agora? Lá em 1824, o voto era indireto. O voto era para homens, maiores de 25 anos, alfabetizados e o voto era censitário, baseado em renda. Agora o voto é direto, você vota no cara, vereador, prefeito, governador, deputado, senador, deputado federal e presidente. Outro detalhe, o voto é aberto. Todo mundo está vendo quem você está votando. Ah, então tem uma cédula lá, o cara está vendo onde está marcando X, beleza? E só vota homem, a idade diminuiu para 21 anos, o camarada tem que ser alfabetizado. Não vota soldado, porque eles estariam... Soldados são militares de baixa patente, os de alta patente participam. Militares de baixa patente não participariam porque estariam tomando conta das eleições do dia. Religiosos não participariam por causa da influência que eles teriam dentro do resultado das eleições. E até porque o Estado não acabou de se tornar laico, onde não deveria ter influências religiosas nas decisões políticas. Então a coisa mais sábia a se fazer é proibir de que um camarada que exercesse um cargo religioso ocupasse um cargo político ao mesmo tempo. Não poderia nessa época. E mendigo?
O mendigo, os caras levavam a seguinte ideia: se ele não consegue nem se sustentar, ele não poderia emitir uma opinião para a construção do país. Discriminava o cara mesmo. Ah, e mulher? Não, gente, só homens. Mulheres não. Mulheres só vão votar a partir do Getúlio Vargas, beleza? E aí, ó, restringia analfabeto, que era a grande maioria da população, então um pequeno grupo que acabava votando. Vocês vão ver que tinham eleições que participava 2%, 3%. Eleições com grande participação tinha 8%, 10%, beleza? Outro detalhe, senhores. Todos os cargos legislativos seriam preenchidos por meio do voto popular e o mandato presidencial dos demais cargos executivos de 4 anos, igual é hoje. Ah, então você vota para prefeito, para vereador, 4 anos. Governador, deputado, 4 anos. Sim. E o único que ficou diferente até hoje é o de senador, já que o Senado tem mandato de 8 anos, beleza? Outro detalhe, meu velho, esse voto direto que você dava para poder escolher os seus representantes tinha uma diferencinha básica de hoje, porque hoje quando você vota, por exemplo, no prefeito, você vai lá e ganha o vice de graça. Você vota no governador, você ganha o vice de graça. Você vota no presidente e vem o vice de brinde. Nessa época não, nessa época você votava no executivo, no cara que seria o prefeito e no vice. No cara que seria o governador e no vice. No cara que seria o presidente e no vice. E o caso mais importante são os dos presidentes de fato. Ah, por quê? Porque muitas vezes o que acontecia era de o camarada votar, por exemplo, num camarada que era presidente. Vamos fazer uma alusão agora para você poder entender. Seria o camarada votar para presidente um camarada do PT e votar para vice-presidente num camarada do PSDB. Isso acontecia com muita frequência nessa época. E olha o detalhe, meu velho. Isso vai vigorar até a eleição do Jânio Quadros e do João Goulart, porque logo depois vem o golpe militar, essa situação acaba. Então você poderia estar elegendo um presidente e colocando um vice, que o sonho do vice era matar o presidente ou fazer qualquer coisa para ocupar o lugar dele. Hoje, então, para evitar essa fadiga, você vota no camarada e ganha um vice de brinde, que, em teoria, se foi o cara que escolheu ele para vice, ele confia nele e ele não deveria tentar derrubá-lo. Mas não é bem por aí que as coisas funcionam, não. Boa parte dos vices sonham em ocupar o cargo que o cara que está acima dele ocupa. E isso é fato em quase todas as situações. Outro detalhe, o Brasil deixou de ser um Estado majoritariamente católico, como eu falei. Ah, por quê? Porque agora ele é um Estado laico, não tem mais o predomínio da religião. E o Estado, cabe a ele agora a educação. A educação é laica, apesar de continuar a ter o ensino religioso dentro das escolas. E isso vai ficar durante muito e muito tempo. Inclusive, na escola que eu estudei, também tinha ensino religioso. E era uma escola pública. Finalizando, as características imperiais, os títulos nobiliárquicos foram abolidos. Ou seja, aquele negócio do camarada ser conde, visconde, marquês e que tinha rendimentos ao final do ano de determinadas situações, acabam. Esses títulos, então, passam a ser títulos apenas de nome. Não são títulos mais que vão gerar dividendos ou que podem ser comprados ou vendidos, já que todos, de acordo com a Constituição, são iguais perante a lei, independente de credo, cor, sexo, religião, idade, profissão ou qualquer outra situação. Só que nós sabemos que não é bem por aí que as coisas funcionam. Então, senhores, vamos lá. A coisa mais importante é o voto. Homens maiores de 21 anos alfabetizados. O voto é aberto e é direto. Até mais. Fica assim.